Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, a gente está aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a sua fé e levar você em direção a Deus, levar você a ter um coração realmente fervoroso na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Um bom dia, família. Bom dia para todos vocês. Está começando mais uma família 659. Vai chegando, já vai compartilhando esse devocional. Já escreve aqui Jesus se você compartilhou. Vai mandando aí para as pessoas que você conhece. Também lá no teu grupo do WhatsApp. Manda aquele link lá de convite para outras pessoas. E hoje, um dia especial, sexta-feira, dia 21 de março. Nós estamos aí completando mais um dia de devocional e hoje é o dia 80 do ano. 80 devocionais já foram, 80 dias recebendo uma porção da palavra, 80 dias crescendo mais um pouquinho, todo dia crescendo um pouquinho. Isso vai se multiplicando, e Deus vai levando a gente para mais perto dele. Nós vamos enfrentando as tempestades, nós vamos vencendo os gigantes, nós vamos crescendo em direção a Deus, crescendo no conhecimento do Senhor, se arrependendo dos pecados, crescendo em humildade, transformando a nossa vida, buscando restauração e o Espírito Santo de Deus agindo sobre nós. E eu declaro sobre o seu dia hoje será o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus. Um bom dia então para todos que estão chegando. Eu vi vários bom dias aqui da nossa família. Bom dia para todos vocês. Que alegria ter vocês aqui. Vamos começar então com uma oração. Vamos começar orando. É um devocional conduzido, né? Então nós vamos começar orando. Todos nós vamos orar agora. Vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Vamos pedir a bênção de Deus e orar juntos aqui. Clamar pela presença dele. Você ora junto comigo? Vamos pedir ao Espírito Santo para que venha sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Espírito Santo, vem e derrama da tua presença sobre cada um dos teus filhos aqui. Que o Senhor venha ministrar o nosso coração. Que o Senhor venha edificar o nosso coração. Que o Senhor venha nos tocar com tua presença. Senhor, nos livra de todo mal. Senhor, eu repreendo agora toda ação das trevas contra as nossas vidas. E eu declaro hoje um dia de bênçãos, Deus. Que a tua palavra seja como um alimento que venha nutrir todo o nosso corpo, Deus. A nossa mente, nosso espírito. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal hoje. Nos livra de toda cilada das trevas. Nos livra de todo engano, de toda pessoa mal intencionada. Nos protege. Senhor, abençoe nossa família. Abençoe, Senhor Deus, a nossa casa. Nós declaramos sobre a nossa casa a tua bênção. Nosso casamento, os nossos filhos, netos, nós declaramos a tua bênção, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, família. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Já compartilhou o devocional? Se você já compartilhou, escreve nos comentários aí Jesus. E hoje nós vamos seguir aí o nosso texto bíblico de Lucas capítulo 10, versículo 36 e versículo 37. Nós vamos falar sobre o bom samaritano. Diz assim: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele? Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus conta essa história e traz uma pergunta muito inteligente. Uma pergunta que faz com que todos eles venham refletir. A questão que está em jogo é assim: quem que é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? E aí Jesus está explicando, e Jesus conta uma história. Depois de contar essa história, você conhece a história do bom samaritano, mas depois de contar essa história, Jesus pergunta: quem foi o próximo dele?
questão que Jesus está querendo mostrar, principalmente, é o improvável, o samaritano. Você precisa entender que os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Havia uma dificuldade de relacionamento, até um preconceito com muitos. Tanto quando aquela passagem que Jesus encontra aquela mulher do poço, sabe essa mulher do poço? Essa Maria, ela era samaritana. Jesus passa por ali, ou seja, os discípulos nem passavam por ali. Entre aspas, para alguns era considerada até uma terra amaldiçoada, sabia? Para alguns era até considerada uma terra amaldiçoada. Então havia uma certa dificuldade com os samaritanos. Mas Jesus, explicando o segundo maior mandamento da palavra, ele usa como exemplo o samaritano. E ele diz, olha, tinha uma pessoa precisando de ajuda e quem ajuda ele é o samaritano. E a pergunta que Jesus faz é, quem é o próximo daquele que estava em dificuldade? Difícil para o judeu responder isso. Dizer que o próximo dele era o samaritano. Que quem agiu com amor, que quem cumpriu os mandamentos era o samaritano. Difícil para ele dizer isso. E aí, Jesus faz essas perguntas inteligentes, né? Jesus faz essas perguntas que nos faz pensar, refletir, que nos faz analisar. Tem coisa que está na nossa mente, tem coisa que fica na nossa mente, que às vezes é puro preconceito nosso. Tem coisa que está na nossa mente que faz parte dos medos que estão dentro do nosso coração. Tem coisas que estão na nossa mente que faz parte, às vezes, até do tradicionalismo que a gente tem diante de alguma coisa. Então, o que você precisa? De um sopro do Espírito Santo de Deus na sua vida. É lógico, não quer dizer que você tem que concordar com o que a palavra de Deus não concorda. Não. Você jamais deve concordar com o que a palavra de Deus não concorda. Mas você precisa de uma direção do Espírito Santo com aquilo, por exemplo, que há necessidade de uma interpretação, como exemplo, o bom samaritano. O bom samaritano tem uma atitude de amor ao próximo, um amor que não é só uma teoria. Um amor que não é só uma teoria, é uma missão. É a nossa frase de inspiração hoje. O amor, ele não é uma teoria, é uma missão. Você não tem como viver a vida do outro, mas você tem como estender a mão. Então vamos lá, vamos começar assim, ó. Qual é o próximo, mais próximo que nós temos? Vamos lá, vou fazer essa pergunta para vocês. Qual é o próximo, mais próximo que nós temos? Quem está aqui comigo há mais tempo já me ouviu falar isso. Quem é o próximo, mais próximo que nós temos? Vamos lá, família. 120 acessos ao vivo. Se você não compartilhou ainda o devocional, vai lá, compartilha com mais alguém, manda aí para umas 10 pessoas e aí escreve nos comentários Jesus. Bom, o próximo, mais próximo que nós temos é esse aí, a família. Nossa família é a pessoa que nós temos mais próximos de nós. Esposo, esposa, os filhos, netos, é o mais próximo. A pergunta é, você tem estendido a mão? Você tem amado o teu próximo como a ti mesmo? A nossa primeira, entre aspas, tá? Nosso primeiro lugar onde nós lideramos, onde nós é a nossa igreja, entre aspas, né? Onde é a nossa célula, para quem tem células na igreja, e grupos pequenos, nosso primeiro lugar onde nós lideramos é a nossa família. É o lugar onde nós exercemos a nossa liderança. Nossa família, onde nós cuidamos, expressamos o amor de Deus. Dentro da nossa casa, às vezes precisa de evangelismo, tem que ser evangelizado.
dentro da nossa casa de libertação. Em alguns momentos você tem que ter na tua casa ministério de intercessão, tem que ter na tua casa o ministério da cozinha, tem que ter na tua casa respeito, organização, que é os voluntários, a diaconia das igrejas, tem que ter na tua casa o ministério infantil, jovens, mídia, tem que servir tua casa, tem que amar a tua casa, amar a sua família, servir a sua família, não tem que idolatrar a sua família. Presta atenção, tem mãezinhas aí que idolatram seus filhos. Nossa família, como disse a Simone aqui, ó, muito bem dito, ó, nossa família é nosso primeiro ministério. Isso significa que você precisa se dedicar e interceder. Então, nosso próximo mais próximo. Então, mantenha a sua vida dedicada à sua família. Dedicada à sua família. Olha, às vezes tem pessoas da própria família que nem se falam mais. Que se encontrar de repente até brigam. Estão amargurados uns com os outros, normalmente, por conta de dinheiro. É a minha experiência pastoral, normalmente, por conta de dinheiro, por conta de patrimônio, dinheiro, às vezes até por pouca coisa, mas o coração fica ressentido e ali não se fala mais. Então amar e servir o nosso próximo, não é somente a nossa família que é o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, fazem parte da nossa vida, que nós temos o privilégio, meus queridos, de levar o amor de Deus para essas pessoas. É tua missão evangelizar as pessoas que estão perto de você. Não é uma obrigação, porque a igreja está te obrigando, o pastor fica te enchendo o saco e tal. Não. Tua missão, privilégio, assim como Jesus te alcançou, alcança alguém do seu lado com o amor de Deus, com a palavra de Deus, com o Evangelho. Evangelize uma pessoa que está perto de você, ore por essa pessoa, estenda as mãos. O bom samaritano é aquele que serve sem esperar nada em troca. Quem sabe você hoje não pode servir alguém sem esperar nada em troca. De repente você vai fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. Sem esperar uma contrapartida, simplesmente pelo fato de demonstrar o amor de Deus, de honrar a Deus servindo as pessoas. Não porque elas mereçam ou não, mas simplesmente pelo fato de você servir as pessoas. Engraçado que Jesus, quando ele conta essa história, ele fala dessa pessoa que foi assaltada, ele não fala que é o assaltante, que o bom samaritano está ajudando. Isso porque você não tem que apoiar, e nem aplaudir, nem demonstrar bondade com pessoas que estão do outro lado. Ali você ora, intercede, prega a palavra, mas tem que haver um arrependimento. A demonstração de amor e de carinho aqui é com o que foi assaltado, não inverta a história. Às vezes a pessoa tem a interpretação assim, mas então vou pegar aquela pessoa cruel lá, vou evangelizar ela. Fala do amor de Deus, a salvação. Mas o bom samaritano, quem que ele ajuda? Quem que ele ajuda? Ele ajuda, meu querido, o que foi assaltado. Conseguiu entender? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes fica aquele senso de obrigação no nosso coração, né, em que a gente tem que, de repente, ir lá, o exemplo está na rua, tem uma pessoa pedindo ali esmola, que vai usar droga, você tem que ser o bom samaritano, você tem que dar esmola para a pessoa, você sabe que ela vai usar droga. Não, você não tem que fazer isso. Isso não é o bom samaritano.
O bom samaritano é aquele que vai e ajuda aquela pessoa diante de uma necessidade que ela tem, um alimento, uma coisa, ou até mesmo um abraço, um momento de atenção, uma palavra. Mas ajuda o que está precisando de ajuda e o que está pedindo ajuda. Não aquele que está enganando alguém pedindo ajuda. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Jesus contou essa parábola aqui, deixou bem claro isso. Então esse é um ponto importante de você entender. Porque hoje, muitas pessoas conhecem as histórias da Bíblia e elas acham que você, como cristão, tem a obrigação de fazer algumas coisas que você não tem. Entendeu? Então, ajude, ame, sirva. Sirva de todo o teu coração a Deus. É de Deus que vem toda a retribuição. É de Deus que vem tudo que nós precisamos. Pode ter certeza que o generoso, ele vai sempre prosperar. É uma palavra, uma promessa da palavra de Deus para as nossas vidas. O generoso sempre vai prosperar. Ele vai ser uma bênção, vai receber uma bênção de Deus, ele vai prosperar. Por quê? Porque é uma graça sobre ele. Então esse é o bom samaritano, aquele que tem o propósito da sua vida, não numa posição, mas em servir. Não é somente na igreja, isso é dentro da nossa casa, isso é nos ambientes de trabalho. As pessoas, elas almejam muito uma posição. Às vezes brigam até pelo lugar de sentar na mesa da cozinha. Às vezes as crianças, essa coisa de criança, esse lugar é meu, esse lugar é meu. Brigam até para que posição vai sentar. No sofá e assim por diante. Mas deixa eu dizer algo para você, no reino de Deus não funciona assim. Um sinal da nossa maturidade é que nós não servimos mais por uma posição, mas servimos por um propósito. Tem pessoas que, mas se eu tivesse em tal lugar, se eu tivesse tanto de dinheiro, se eu tivesse não sei o que, se eu fosse o prefeito, se eu fosse o vereador, se eu fosse o pastor, se eu fosse. Tudo no se eu fosse, tudo numa condicional. Se você fosse, ou seja, está querendo dizer, se você estiver naquela posição, você vai fazer alguma coisa. Deus está te chamando, não para que você tenha uma posição, mas para que você viva um propósito. Talvez o que você precisa hoje é dar o seu melhor com o que você tem na sua mão, com o lugar que Deus te colocou, com o lugar que Deus te plantou. Então, olha, as posições são apenas consequências daquilo que você está fazendo, deveriam ser apenas consequência. Então a pessoa vai ocupar aquela posição de liderança num trabalho, na família ou na igreja, em qualquer lugar, uma posição na sociedade deveria ser apenas uma consequência da sua atitude de servir. Porque no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Isso você não tem como mudar. As pessoas podem até mudar isso na nossa sociedade. O maior é quem tem mais dinheiro. O maior é quem é amigo daquele político lá. O maior é quem fez isso ou quem fez aquilo. Não. O maior no reino de Deus é aquele que serve. É aquele que serve. Esse é o maior. Queridos, você seja o maior hoje. Olha, seja o maior no reino de Deus. Sirva. Se coloque como um servo. Lá na sua família, se coloque como um servo. Seja maior diante de Deus. Aí na sua igreja local, olha, não brigue por posição, não. A posição é só uma consequência. Seja maior no seu serviço, no que você está servindo. O que você está fazendo? Está cuidando de crianças. Dê o seu melhor. Seja o maior nisso. Faça de todo o coração. Você está com um projeto social, você é líder de um grupo. Querido, olha, faça o seu melhor para Deus. Sirva de coração. Não entre nessa neura
de que a tua posição é mais importante do que o seu propósito. Deixa eu dizer algo para você, do meu coração para você. Eu tenho uma posição. A minha posição é de pastor. Sou pastor de uma igreja local. Sou pastor, mas as pessoas me olham na cidade, minha cidade é pequena, elas veem, ó, o pastor. Agora, eu só sou pastor não porque eu estudei para isso, mas porque eu tenho o coração de pastor. Eu me dedico a viver assim. Agora, pastor, e se o senhor não fosse mais pastor de uma igreja local, o que o senhor faria? Eu vou dizer para você, eu faria o mesmo que eu faço. Eu continuaria acordando no horário que eu acordo, orando como eu oro, lendo a Bíblia como eu leio. Eu continuaria fazendo o devocional que eu faço aqui, eu continuaria me importando com as pessoas, ajudando uma família, servindo, mobilizando o que está diante de mim para ajudar as pessoas, para servir as pessoas. Eu continuaria fazendo o que eu faço. Eu não preciso provar nem isso para você, porque eu já fazia antes de ter essa posição. Então, a posição não importa para mim. A posição é só uma consequência. Bom, a posição abre portas, abre portas. Fecha também. Abre e fecha. Tem lugares que, se você é o pastor, meu querido, a porta fecha. Em alguns lugares abre, mas em alguns lugares fecha. Agora, o que você faz é muito mais importante do que a posição que você ocupa. Então, o que eu faço é muito mais importante do que a posição que eu tenho. Que bom, eu amo fazer o que eu faço, eu sirvo de todo o coração, faço de todo o coração, como para o Senhor. Zelo, administro aqui a igreja local, né, de todo o coração, minha igreja, né, aqui na cidade de Corbélia, a igreja metodista dessa cidade, eu, de todo o coração, eu pastoreio de todo o coração, mas jamais eu posso permitir que a posição ocupe o lugar do meu propósito. E isso é para você, mãezinha, pai, vó, jovem. O teu propósito, ele sempre tem que ser maior do que a sua posição. E agora nós vamos orar. Eu sei que já tem bastante pedidos de oração, que o pessoal colocou já bastante pedidos de oração. Nós vamos orar. Vamos colocar aqui diante de Deus as nossas vidas. Vamos apresentar, eu quero pedir oração. A Márcia está agora, exatamente agora. Deixa eu pegar aqui. A Márcia está exatamente agora numa escola estadual. A gente conseguiu acumular mais um tanto de livros para doações. Lembrando você que a gente recebe doações. Toda a oferta que você faz aqui no Instagram, no devocional, toda a oferta que você tem várias pessoas que já foram investidores, mantenedores, ofertaram. Toda a oferta que você manda para o nosso ministério aqui, eu destino para esse projeto aqui, ó. Que até agora não tem nenhum patrocínio público, tudo feito com dinheiro privado, ou seja, com dinheiro das pessoas que acreditam no projeto. E hoje nós vamos fechar, nós estamos completando hoje 2.000 livros entregues nas escolas. Então hoje a Márcia está dando uma palestra para quase 200 meninas numa escola estadual da nossa cidade aqui, e vai estar entregando gratuitamente esse livro para as meninas, tá? Nós acumulamos aí em torno de 200 livros para fazer a doação, né? Já estão patrocinados, graças a Deus. E se você tem no seu coração, você fala, pastor, eu queria ser um patrocinador desse projeto. Tem aqui pessoas que participam com a gente, são patrocinadores, patrocinam com 1, 2 livros por mês. A gente acumula, assim que a gente junta uma quantidade, a gente vai nas escolas e a gente entrega. Tem buscado iniciativa pública? Estado? Tenho. Não temos ainda nenhuma coisa já liberada, mas eu tenho buscado para a gente poder ampliar o projeto. Mas enquanto isso, nós fazemos de maneira privada e fazemos de todo o nosso coração. Então, orem para esse projeto. Hoje, 200 meninas, em torno de 200 meninas estão recebendo esse livro aqui, numa das escolas estaduais da nossa cidade. Que bênção! Nós vamos orar.
Vamos colocar aqui sua vida. Várias pessoas pedindo oração pelo Arthurzinho, né? Estamos orando por ele. Está internado, meus queridos. Está internado, fazendo uma bateria de exames. Ele tem alguns sangramentos que não param. Não tem um diagnóstico, você sabe disso, não tem um diagnóstico. Já fizeram vários exames, não tem diagnóstico. Então nós estamos orando por um milagre na vida dele. Aqui tem oração pela saúde, oração por empreendimentos, né? Oração aqui, família, gestação, por pessoas, né? Pela conversão de pessoas. Tá aqui, ó, várias pessoas. Família, esposo, que a Suzane está pedindo. Suzane está pedindo oração pelo esposo. Isso, vários pedidos de oração. Vamos orar. Vamos orar, queridos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo, a sua oração, a minha oração aqui, pode muito. Nós orando, nós nos unindo em oração, podemos muito. A presença de Deus vem sobre nós. Então nós vamos orar. Vamos interceder nesse momento, pedindo a graça de Deus. Pode colocar nos seus pedidos aqui. Intercessores, você está aqui junto comigo. Você que está aqui junto comigo, se coloque em oração agora. Vamos orar por essas vidas em nome de Jesus. Isso, a oração em vários nomes. Deus traga graça sobre as nossas vidas. O Luiz, esposo da Suzane. Isso, vamos orar por ele. Vamos apresentar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos em Teu altar agora as vidas que estão aqui com a gente. Que a Tua bênção venha sobre todos eles, Pai. Que a Tua graça venha sobre todos eles. Essas pessoas estão enfermas, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, e as abençoe. Traz cura sobre as suas vidas. Traz bênção sobre a vida delas. Traz, Senhor Deus, transformação sobre a vida delas. Sustenta elas debaixo da sua graça. Em nome de Jesus, faz um milagre sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, opera maravilhas. Senhor, em nome de Jesus, eu também peço a Tua bênção agora, Senhor, sobre esse projeto Valentina, a escola que está recebendo hoje esse projeto, a palestra que está sendo dada, as meninas que receberão esse livro, que seja uma semente no coração delas, Deus. Que elas sejam muito abençoadas, que elas sejam curadas. Aquelas que passaram por violência, por abuso sexual, que elas sejam curadas pelo Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos as causas que estão na justiça. Eu peço a bênção do Senhor agora sobre essas causas, Senhor. Que o Senhor delibere em favor do Seu povo, os abençoe. Também faça o Seu povo prosperar, Senhor. Faça o Seu povo crescer. Faça o Seu povo, Senhor Deus, ser abençoado. Em nome de Jesus, Pai. Continua nos ensinando através da Sua palavra, nos dando graça, Senhor Deus, nos fortalecendo, Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos todas essas vidas, Pai. Essas pessoas estão enfrentando câncer, pessoas que estão enfrentando, Senhor Deus, enfermidades ainda desconhecidas. Em nome de Jesus, nós oramos pela vida delas. Os casamentos, Senhor, nós intercedemos pelos casamentos. Pedimos a bênção do Senhor sobre os casamentos nesse lugar. No nome de Jesus, que a Tua graça seja liberada agora sobre a vida dos Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe muito você, que você possa viver a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor sobre a sua vida. Sábado e domingo a gente não tem o devocional ao vivo. Eu publico no YouTube, tá bom? Então você que está aí, participa do nosso grupo do WhatsApp, fique atento. Amanhã eu coloco lá para você poder também assistir e participar.